Shalom. Vamos então continuar. Paramos aqui na condição de estrela D, né? Onde estávamos vendo aí aquela condição das vogais invariáveis, tá? Como eu falei, que depois a gente ia ver, a questão das imutáveis, tá? São essas situações. E estas vogais são as vogais longas, tá? São as vogais longas, onde nós vamos ter como longas, não vamos esquecer, retornei com elas aqui, tá? Que é Kamesse, Seri e Oud, com o Hirik aqui nessa condição, o Roleme, Vav Roleme e o Vav Shuruk, tá? Aí nós estávamos aqui apresentando o Koharim, tá? Isso na condição de plural, não é? Então temos estrelas. Como nós estamos vendo esta condição do construto genitivo, e já vimos isso antes, estávamos observando isto, e entra o D, a partícula D, né? Então, para que fique estrela D, como eu disse, depois vamos trabalhar a construção de frases e olhar direto no Rumash, né? Então, Koharim, tá? E estrelas. Estamos no plural. Está aqui a condição do plural masculino. Tá? Agora, para que fique ainda no plural, a partícula D, estrelas D, é que nós vamos ter a condição do construto. Tá? Aqui o seria hoje, ou Yod Seri, onde nós vamos ter Corre-rei, estrelas, tá? D. Aí temos também porque já vimos profeta Navi e a condição do plural, a presença do Hirik Yod Mem Sofit. Aí nós vamos ter Nevi'im, Nunes, Sheva, Beit Hirik, Yod, Alaf Hirik Yod Mem Sofit. Nevi'im, profetas. A condição de profetas de, ainda no plural, eu fico à vontade no olhar, né? Para cá, para ali, a câmera em si, já expliquei isso aqui. Tá? Bom, voltando, Nevi'im, tá? Profetas. A condição de profetas de, todo esse tempo a gente apresentando isso aqui, existe a seguinte condição aqui, didática pedagógica. Você vê, ouve e vai memorizando, trabalhando aí a situação. Por quê? Esta identificação, esta, digamos assim, foto que você tira, tá? E grava, já identifica depois, quando
chegar aí no Rumacho, tanar em si a leitura, tá? E, claro, observando a explicação aqui dentro da gramática, né? Então, nós vamos ter para profetas de Noncheva, Beit Hirkiod, aqui entra a condição do construto, tá? Nevi, Ei, tá? Ou Nevi, aqui, né? Mas como estas vogais são acréscimos, a permanência do iod, então Nevi, né? Neviim, profetas, Neviim, profetas, Neviei, a condição aí de profetas de. Muito bem. Agora, seguindo em frente, anote aí, porque nós vamos ter o construto dual, tá? Sem a mesma terminação que o masculino plural construto. Então, observe. O dual já estudamos aqui, já compreendemos, e claro que vamos seguir mexendo com isso. Mas já se identifica o dual. E nós vamos ver agora palavras nesta condição de dual aqui, só que sem a terminação deste plural masculino, tá? Ou seja, sem iode, sem hirik, iode, mem, sulfite, principalmente o iode hirik aqui nesta disposição, tá? Então vamos a elas aqui que a gente identifica rapidinho. Já conhecemos, sabemos aí a condição do dual em si, tá? Bom, aí o que é que nós vamos ter? Tem uma leitura que eu quero chamar atenção, que eu acho que eu já tratei, senão já deveria ter tratado, tá? Mas eu acho que já tratei. E se em algum momento eu fiz alguma leitura aí, a gente corrige a leitura que eu fiz, porque às vezes em aula uma coisa e outra pode escapar. Mas é bom lembrar, mas quando escapa alguma coisa, opa, mas às vezes acontece. Na aula física, ali, parece assim que é mais prático algum deslize dessa natureza. Mas aqui, como a gente está focado, preso a um tempo, um objetivo, aqui diferenciado, onde a metodologia se dá um pouco diferente, é que às vezes dá, digamos assim, essa escapada. Deixa eu ver se dá para mim colocar bem aqui, dá. Eu tenho, por exemplo, naquilo que eu quero tratar aqui, porque eu penso que eu já falei, mas vamos lá. É o zain, presta bem atenção nisso, tá? Zain, eu tenho o samba, então vim de lá para cá, tá? Eu tenho o tissadê e eu tenho o shen, ok, tá? Tenho o shen. Essas 4 consoantes, elas são conhecidas como sibilantes. O que eu quero dizer? Que todas as vezes que tiver um sheva embaixo de uma dessas 4 consoantes, ele não será audível.
Tá? Eu falei aqui do nar, né? Ele não será audível. Ele será um Shevá mudo, ok? Lembrando isso aqui, porque nós vamos ter aqui as naim. Ó, eu não vou ler a Z, porque na divisão de sílaba eu teria a primeira sílaba, ele já seria a abertura de uma nova sílaba. Mas por ele estar em uma sibilante, eu não vou ler a Z naim, e sim as. Esse zan é um Z, as, naim, tá? Um cafezinho, uma água e a gente retorna.